Aquela história de tira tudo que não é Davi, certo? Tire tudo que não é Davi. Michelangelo falou, Davi já estava na pedra, eu tirei tudo que não era Davi. Para mim, indicador é a mesma coisa. Limpa o que é de verdade que você precisa saber. Isso aqui. O resto tudo ou apoia isso, ou ajuda isso, ou é distração. Porque acho que tão importante quanto os indicadores é o quanto esses indicadores de verdade fazem parte da sua empresa. O quanto esses indicadores de verdade são repetidos exaustivamente, ou você vai para a reunião e deixa os indicadores de performance fora. Tem uma frase do Jung que tem que parar para pensar e entender o que ele está falando. Ele diz, quando você para e olha para o abismo por tempo suficiente, o abismo para e olha de volta para você. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você. Raul Candeloro da Venda Mais. Estou aqui com o Marcelo Caetano, sócio, parceiro, amigo, colega de jornada de vida. E estávamos agora há pouquinho falando sobre como a gente lida com a sociedade. Então, não é o assunto de hoje, né, Marcelo? Nós vamos falar de indicadores de performance, mas a gente tem outros indicadores que são soft indicadores para falar, que é do tipo assim, será que está tudo indo bem? E os indicadores claramente nos ajudam a ver isso. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, lembre sempre que curtir, compartilhar, comentar é super importante. Hoje a gente vai falar de um assunto que é hard, tá? É duro, é indicador, é planilha, é para parar e se aprofundar, é Excel. Né? Tem o nosso amigo Cláudio Diogo que diz que a gente precisa de menos PowerPoint e de mais Excel em vendas, e eu concordo com ele, a gente vai falar sobre isso, mas ao mesmo tempo você tem que entender que os números é que nos traduzem para a vida, para essa realidade de dizer o que a gente pode fazer para melhorar, né? A nossa vida melhora com isso. É quase como se fosse subir na balança ou você vê tipo taxa de gordura, o quanto dinheiro tem na tua conta, tudo isso é indicador, né? Mas na verdade tudo isso alinha. E o Marcelo e eu, a gente tem essa questão também de usar indicadores que às vezes não são tão palpáveis, tão concretos, a gente pode até falar sobre isso, Marcelo, mas que para uma sensação aqui dizendo, vamos falar sobre algumas coisas. E eu acho que o diretor, a diretora comercial, que vai trabalhar com indicadores de performance também tem esse feeling de dizer as coisas estão bem ou não estão bem, os números estão me dizendo uma coisa, mas eu estou sentindo outra, né? A gente tem muitos clientes que, inclusive, né, Marcelo, nos procuram na consultoria ou no diagnóstico dizendo está tudo bem, mas eu estou sentindo que não sei se é sustentável, não sei se poderia ser melhor ou não, né? Então, para você que está nos vendo, nos assistindo, hoje o assunto vai ser bem prático, mas bem baseado em números, indicadores, mas também tem muito feeling aqui. Então, Marcelo, bem-vindo aqui mais um programa, vamos fazer mais um juntos aqui, continuação de sequência de encontros. Comentários rápidos antes da gente entrar de verdade. Raul, eu quero, acho que em primeiro lugar, prazer estar aqui com você também, prazer estar todo mundo nos ouve e nos vê, muito mais nos ouve do que nos vê, né? A gente está vendo isso cada vez mais. Esses dias eu estava numa empresa, eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa que simplesmente tem os 2 maiores fundos de investimento do mundo, que são donos dessa empresa. Então, assim, é uma empresa hardcore total em termos de resultado, em termos de intolerância a não batimento de meta, de não entrega, assim. É uma empresa super hardcore. E a gente estava numa sala, no meu treinamento, e antes da minha palestra, um diretor falou bem assim, vocês sabem de verdade quais são os indicadores responsáveis por gerar os bônus de vocês? E para a tristeza, a grande maioria da sala não sabia os indicadores responsáveis por gerar o bônus. Eu estou falando de uma empresa que vive indicador, que vive vendas. E quando aquilo aconteceu ali, eu falei, caramba, cara, são os indicadores que pagam o salário e a bonificação dessa equipe e eles não tinham consciência desse processo. Então, eu queria começar falando sobre isso, porque acho que tão importante quanto os indicadores é o quanto esses indicadores de verdade fazem parte da sua empresa. O quanto esses indicadores de verdade fazem parte das suas reuniões, o quanto esses indicadores de verdade são repetidos exaustivamente, ou você vai para a reunião e deixa os indicadores de performance fora. Esses tempos a gente conversou num dos podcasts aqui de uma outra empresa que quando toda reunião começa com um slide falando os valores da empresa, e eles todas as reuniões começam com o slide falando os valores da empresa. E eu achei isso super legal, porque, cara, vai fazer uma apresentação de resultado, tem que começar com os valores da empresa. E se os indicadores de verdade são importantes para vocês, todas as reuniões deveriam começar com os indicadores abertos.
com os indicadores bases daquele departamento ou da corporação como um todo. Mas os indicadores precisam fazer parte da vida da empresa. O que eu vejo é que as pessoas querem que as equipes trabalhem indicadores, mas os indicadores só aparecem na reunião de resultado no final do mês e muitas vezes no meio de um monte de outros indicadores. Não aparecem os indicadores que são fundamentais daquele departamento ou da empresa como um todo, aí depende de como você vai articular isso, não aparece o tempo todo para a equipe, e esses indicadores têm que participar. Então, se você quer ter uma empresa focada em indicadores, focada em dados, focada em resultado, esses indicadores têm que ser naturais dentro da empresa. Eles não podem aparecer só uma hora ou outra. Eu confesso para vocês que nessa palestra que eu fui dar, eu olhei e falei assim, caramba, cara, se aqui eles não sabem os indicadores, quem dirá em empresas que não têm bonificação, os indicadores não acontecem. E o que a gente vê no mercado, na Venda Mais, é exatamente isso. As pessoas não sabem indicador de quantos clientes ativos tem na carteira, quanto positiva, qual é o mix, qual é o ticket médio, indicadores básicos de vendas, as pessoas não sabem. Então, acho que antes de definir os indicadores, é definir que posição os indicadores ocupam na vida da sua empresa e o quanto de verdade eles são levados a sério. Porque hoje em dia, com tecnologia, os indicadores ficam pulverizados no meio de 1 milhão de planilhas e indicadores lá, e é muito complicado. Eu vejo que, na verdade, essa palavra que você usou, seriedade, transmite muito do que eu acho que é a essência do indicador, que é toda vez que você pegar uma pessoa que está séria em relação a alguma coisa, você pode ver que ela está medindo e acompanhando algo. Ah, quero perder peso. Se você não souber quanto você tem, quanto você tinha ontem, as calorias que você teve, você está anotando que você, eu quero dinheiro, então você está anotando, quanto você vai guardar, quer dizer, do tipo, passa a ser uma coisa natural, e às vezes eu vejo uma briga com os indicadores, porque os indicadores estão no lugar errado. Na verdade, o indicador é quase como se fosse, né, no carro, meu painel de controle, ele não decide para onde que eu vou. O carro não decide, né, para onde. Eu que digo para ele, mas ele vai me dizer se ele tem gasolina, se não tem gasolina, se a velocidade está certa, se não está certa, se eu estou indo na direção certa, não tô, né? Então, tipo, ele me dá um feedback constante de se eu estou realmente conseguindo avançar na velocidade que eu queria para a direção que eu queria. Então, quem não está usando o indicador, na verdade, acho que não entendeu, de verdade, a função do próprio indicador, para que ele funciona. Tanto que ele se chama indicador, né? Ele indica algo. E se você parar para olhar, que nessa concepção de eu definir o que eu quero e aí eu começo a avaliar, começa a ficar claro também quais são os indicadores que eu vou usar, e eu vou muitas vezes notar que prioritariamente existem alguns que são muito mais importantes do que os outros, porque senão também eu tenho um excesso de indicadores, né? Eu de vez em quando, né, agora por causa de segurança não é tão comum, mas né, antes dos atentados, aquelas coisas, você se lembra que às vezes o comandante do avião ficava recebendo as pessoas, a porta da cabine estava aberta e tinha 18 mil trocinho redondo, quadradinho, quer dizer, meu Deus do céu, o que o cara usa tudo isso aqui, né? E às vezes você vê assim, a pessoa, ela até tem informação, mas ela está afundando naquela forma, ela se perde naquela informação, e para mim a questão é, não entendi corretamente a função do indicador, porque se eu realmente entendi a função do indicador, provavelmente eu vou fazer um Pareto, do Pareto, e vai acabar que no fundo tem alguns indicadores que são 80%, 90% do resultado, e esses eu tenho que acompanhar, o resto tudo é coisa de apoio. Então essa coisa que você estava falando da seriedade em relação a algum assunto, pode ver, qualquer líder comprometido com bater a meta como equipe, vai estar claramente, certo, trabalhando com indicadores. A sua equipe de vendas vai estar trabalhando indicadores. Então, quando a gente ia visitar, por exemplo, empresas que colocavam seus valores na parede, imediatamente a gente fazia o contraponto dizendo cadê os números, cadê os indicadores? Porque precisa ter as duas coisas. O jogo funciona muito bem quando você tem as duas muito bem. Mas, de novo, eu volto nessa questão de o que é que eu quero? Porque, né, a gente pode até falar, por exemplo, sobre o 4DX. Né? O 4DX começa dizendo o que eu quero. E a segunda coisa é o que eu tenho que fazer para atingir o que eu quero. E o terceiro é como que eu mensuro isso. Certo? E aí depois quarto, acompanhamento. Então não tem muito o que complicar. São essas 4 etapas aqui, né? Então, se eu tenho o indicador como indo na frente, está errado. Porque eu começo a fazer um jogo de alcançar o indicador. O indicador, para mim, ele está atrás.
Ele que, né, ele vem me dizendo se eu estou indo na velocidade para a direção correta. Essa é a minha opinião. Comentário sobre isso? Você falou duas coisas super legais aí que eu quero pegar um gancho aqui. Eu tenho um amigo que é comandante, ele trabalha na Copa, e ele fala o seguinte, cara, tem todos, em primeiro lugar, né? Toda vez antes de decolar, tem um checklist, que quem lê é o copiloto, né? Então você imagina só se toda reunião tiver o copiloto para falar, vai começar a reunião, vamos repassar os indicadores, né? Isso é o copiloto faz em todos os voos, né? E esse meu amigo fala o seguinte, eu falo, cara, perguntei isso para ele, eu falei, cara, é muito indicador. Ele falou, cara, o negócio é o seguinte, é o bico do avião. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, se o bico do avião começou a descer ou começou a subir, alguma coisa está errada. Mas o meu olho está no bico do avião. Né? Se não está na hora de pousar e ele baixou, significa que alguma coisa é o problema. Eu vou olhar em outros indicadores. Qual que é o seu bico do avião? Né? Às vezes a empresa não define. E esses dias eu também estava falando com um empresário que é cliente nosso da Venda Mais, e ele falou, o meu bico do avião, né? Obviamente ele não fez esse comparativo, é positivação. Porque positivação é na veia. Se a minha positivação começou a cair, alguma outra coisa está errada dentro do processo. Então, a primeira coisa que eu olho de carteira de cliente saudável é positivação. Segunda coisa que eu olho é ticket médio, né? Caiu positivação e subiu o ticket médio, vamos lá, tá ruim, mas não tá tão ruim. Caiu positivação e caiu o ticket médio, minha empresa embicou. Então, veja que ele olha para esses dois indicadores e, a partir daí, ele vai para outros indicadores que para ele são importantes. Mas o olhar dele está nisso. Então, veja que nesse mundo de super tecnologia, de milhões de indicadores, de BIs da vida, às vezes a gente perde o olhar para o bico do avião. A gente perde o olhar para o que realmente é importante, e aí, quando a gente perde o olhar para o que é importante, o avião tem problemas e a gente vai descobrir. Então, às vezes, a gente fica ouvindo o problema lá atrás, sendo que a gente tinha que olhar para o que direciona de verdade o nosso negócio, dentro do que o Raul falou nos exemplos dele, né? E você vê que, por exemplo, quando você vai no médico, você está com um problema, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar a tua temperatura, e a segunda é pegar a tua pressão. Que, né, tipo assim, Pareto, já de cara, vamos começar por aqui, porque isso já começa fortemente a sinalizar. E depois eu me aprofundo, né? Não é o contrário. E com os indicadores, muitas vezes eu criei o que eu chamo da fórmula longa, muito longa das vendas, onde eu pego que o faturamento igual a quantidade vezes preço de venda, e aí eu começo a destrinchar essa fórmula. E se você parar para olhar, no fundo, tem 4 ou 5 grandes indicadores. É isso, certo? É número de contatos, aí em todas as formas, taxa de conversão, aí você vai trabalhar ticket médio, você às vezes vai trabalhar desconto, certo? Então, e você começa a fazer essa sequência e você começa a dizer, aqui eu posso interferir, aqui eu posso interferir, aqui eu posso interferir, e começa a dar um pouquinho mais de noção. Porque outra coisa que eu noto é que se eu não sei exatamente para onde eu estou indo, às vezes eu tenho a tendência de me confundir até com os próprios dados, porque eu começo a olhar e tem muita informação, mas eu acho que eu tenho que decidir rapidamente, podemos até falar sobre isso, porque a pressa de tomada de decisão em indicadores às vezes é muito negativa, mas você começa a ver que as informações estão ali, só que a pessoa não sabe para onde olhar, porque ela não sabe para onde olhar porque ela que está confusa. Né? Então, uma das primeiras coisas que eu vejo, uma vez eu vi, falando de analogia de avião, eu vi uma entrevista muito legal. Era uma matéria, na verdade, entrevistaram uma das pessoas porque o outro morreu. Eram 2 aviões, passaram pelo mesmo problema, um deles caiu, morreu a tripulação, os passageiros, foi horrível, e depois o cara conseguiu pousar com, acho que era uma das 4 turbinas funcionando, as outras 3 falharam, mas ele conseguiu pousar. E aí ele contou o processo decisório dele, né? E uma das coisas que estava acontecendo é que um dos indicadores importantes, que eu não me lembro exatamente qual que era, mostrava uma informação errada. E ele dizia, pela minha experiência e pelo meu feeling, esse indicador está errado. Né? O outro cara que caiu, seguiu o indicador até o final, se afundou e bateu. E o indicador estava errado, porque estava como uma falha de demonstração. E esse cara, na experiência dele, disse, não pode ser, porque aquela história do pico do avião, se é para isso aqui está acontecendo, o pico do avião deveria estar aqui, mas então, eu vou no pico do avião, ele falou, na verdade, era mais visual, mais prático. E foi muito legal, porque na hora que ele achou que era isso, ele começou a olhar para a equipe dele e dizer,
confira isso aqui, confira não sei o que. E ele imediatamente assumiu o controle da operação e começou a direcionar a equipe, que aí começou a dar feedback, trazer indicadores, etc., e eles conseguiram pousar, né? Então, você vê que interessante aqui que, no fundo, volta a ideia de que, pô, eu sou comandante, eu preciso, mas tem uma decisão minha e eu tenho que seguir um pouco essa questão de dizer para onde que eu estou indo, o que estou acontecendo e um pouco de experiência e de feeling. Eu vou falar várias vezes sobre isso hoje, porque tem, né? Tipo, a gente trabalha muito com empresário e empresária, que é difícil deles explicarem de verdade de onde que vem aquela decisão. Mas é porque a pessoa está tanto tempo vendo aqueles números, que é outra coisa, que você começa a sentir, né? E quando ela sai um pouquinho da onda, você diz, alguma coisa está acontecendo. Você vê que o podcast Venda Mais é diferente, né? O cara deve estar, muita gente vendo o podcast falando, cara, os caras vão falar os 5 indicadores chaves. Até podemos falar, o Raul já falou alguns, já falei positivação, a gente já está falando alguma coisa aqui. Mas, na verdade, a gente não tem fórmula pronta, né? É a fórmula da sua empresa. O problema é que a fórmula da sua empresa precisa ser seguida profundamente, né? A gente não vem aqui para dar a formulazinha pronta, porque não tem, né? Qual é a fórmula da sua empresa? Qual é a taxa de conversão da sua empresa? Qual que é a melhoria de indicador da sua empresa? E o que a gente vê é que nesse processo pré-análise de indicadores que a gente erra, né? Porque a gente fica olhando muitas vezes para muitos indicadores, a gente não valoriza os indicadores, a gente não comunica para a nossa equipe os indicadores, a gente não expõe esses indicadores de verdade como uma verdade, ou vai expor no final do mês já acabou o mês, né? E a gente não analisa o indicador, principalmente quando bate a meta, né? Porque quando bate a meta, tá tudo bem, então nem analisa. Não, você pode ter batido a meta e alguns indicadores estarem ruins. Ponto interessante aqui para falar, Marcelo, que eu acho que você pode até aprofundar, que está muito ligado a isso, que é as pessoas ficam pegando indicador de resultado. Quer dizer, já foi, né? Então, do tipo, a pessoa para analisar, vendeu, não vendeu, foi bem ou não foi bem, né? Dava para dar um passo. Na verdade, o importante seria, né? Que está muito alinhado com isso que você estava falando, né? Volta e dizer o que é que causou isso, né? E aí ninguém gosta de fazer essa análise, né? Porque assim, vamos para o próximo mês. No próximo mês bate a meta, né? Aquele processo motivacional muitas vezes tóxico e nocivo, né? Porque você não analisa de verdade onde tem que melhorar. Porque é uma questão de ajuste mesmo, né? É uma questão de ajuste fino. E eu acho que as empresas não estão de verdade olhando para isso como deveriam estar, sabe? Então, assim, você pode falar, me ajudem a escolher. Então, já falamos aqui, né, Raul? Vamos ver se a gente consegue alinhar aqui, Raul. Positivação é importante para você, Raul? Sim, mas eu iria na sequência. Primeiro, o número de contatos. Contatos. Certo? Porque isso, né, é o que vai desencadear a próxima etapa seria aí positivação ou taxa de conversão. Então, deixa eu entrar aqui no contatos. Se sua equipe não lançar contato no CRM, a culpa é sua, líder. Porque você só vai saber contatos se eles movimentarem o CRM, né? E às vezes o líder chega e fala, mas como é que eu vou saber contato? Minha equipe não lança no CRM. O problema é seu, você deixa a sua equipe não lançar no CRM. Porque se o cara não lança contato, chega no final do dia, ele fez 4 vendas, você fala assim, cara, normalmente você faz 15 vendas. O que aconteceu que só fez 4? Não, mas eu fiz 20 contatos que eu tinha que fazer. Beleza. Agora, se você olha só para as vendas e não olha para os contatos, a sua equipe não vai lançar os contatos no CRM, não vai lançar os contatos no sistema, não vai movimentar dentro do CRM. Então, às vezes, muita gente fala, mas como é que eu vou medir contato? Vai medir porque você vai começar a dar feedback para a sua equipe ou analisar pelas informações que eles lançam no sistema. Segue aí. E perfeito, até porque as pessoas confundem tentativa de contato com contato. Tentativa de contato é uma coisa, contato é outra. Estou falando contato efetivo real. Tive contato com o cliente, falei com ele, com ela, certo? Então, esse seria o primeiro, porque note como quando depois eu estou basicamente quase pensando num funil na sequência, mas quando eu for voltar para dar feedback para a equipe, para analisar números, se eu bati ou não bati a meta, se eu vendi bem ou não vendi bem, eu quero entender o que aconteceu para eu poder influenciar isso. Então, a primeira coisa, já de cara, número de contatos. Segunda coisa é, como o Marcelo falou, positivação para quem já é cliente ou taxa de conversão para quem está prospectando. Certo? Então, este contato converteu ou não converteu? E aí eu começo a analisar que tipo de contato, de positivação eu estou tendo, né, que tipo de cliente positiva mais, que positiva menos, que tipo de proposta converte mais, que tipo de proposta converte menos, eu consigo analisar isso. Próxima etapa para mim seria valor. Converter, fechou. Quanto que a pessoa comprou? Porque aí destrincha mix, valor médio, certo? Esse tipo de coisa, né? Então aqui é dinheiro de verdade. Até aqui era só atividades, aqui entrou dinheiro. Ticket médio?
É, Sim, sim, é certo? isso. Exatamente, ticket médio. Então, né, positivação ou conversão, multiplicado agora por ticket médio, e o ticket médio, na verdade, também, todos eles, na verdade, explodem para você se aprofundar e estudar melhor. E aí, dentro de ticket médio, eu desmembro, porque eu acho importante na prática do dia a dia, para muita gente, descontos, certo? Então, até aqui, certo? Né, número multiplicado por taxa de conversão, multiplicado pelo valor, e aqui eu vou tirar, né, um menos dentro da fórmula, descontos. O desconto, né, conceitualmente, faz parte do ticket médio, certo? Se você parar para olhar matematicamente, o desconto está dentro do ticket médio, mas eu desmembro ele e tiro, porque aqui dá para estudar a mais. Quem está dando mais desconto? Por que está dando mais desconto? Em que situações dá mais desconto? Qual é o valor desse desconto sendo dado? Né? Porque, né, a gente já falou várias vezes sobre isso. Se você chega no final do mês e calcula quanto você deu de desconto para todo mundo, é um número muito, muito alto. E às vezes só trabalhar para melhorar isso já seria uma grande mudança no seu time. Mas veja que com esses, você tem uma fórmula muito simples, certo? Depois eu destrincho ela um pouco mais, mas você vê que se você estiver controlando esses indicadores aqui, cara, tipo, 80, 90% de todos os casos, de tudo está ali incluído. Uhum. Né? Aí depois quero treinar minha equipe. Vou treinar como? Vou treinar para melhorar esses indicadores. Vou dar feedback, vai ter reunião. Os indicadores de performance que eu tenho que ter é para isso. Vou fazer plano, campanha de não sei o que, quero mudar meu plano de remuneração atrelado a isso. Então você vê que você começa a alinhar claramente todo o trabalho, né? Todo mundo. Teve uma vez, eu gosto de contar essa história também, já hoje a gente está pegando as analogias das empresas aéreas. O Herb Kelleher, que é fundador da Southwest, ele contou uma história uma vez numa palestra que eu gostei muito, que teve uma diretora de marketing que foi contratada, fez uma pesquisa entre os clientes, descobriu que os clientes não estavam satisfeitos com a comida a bordo. Aí contratou um chefe, essa diretora de marketing, e criou todo um plano para trazer comidas novas, interessantes, etc. E aí fez uma apresentação para a diretoria. O Herb Kelleher, na época, além de fundador, era o CEO, estava sentado na ponta da mesa assistindo, e ela fazendo toda, trouxe o chefe, trouxe os pratos, né, para eles comerem ali, experimentarem. E ele parou, fez um silêncio assim, perguntando, né? Ela perguntou para ele: e aí, o que você achou? E aí ele disse: nós somos uma empresa aérea de baixo custo. Nosso posicionamento nós somos os mais pontuais com o custo mais baixo. Como é que esse novo cardápio aí nos ajuda a ser mais pontual e menos custo? E ela falou: não ajuda em relação a isso. Porque a gente fez a pesquisa com os clientes e não sei da. E aí ele parou e olhou e disse: acho que eu não fui claro na minha pergunta. Nós somos uma empresa, e repetiu exatamente a mesma coisa e ficou para ela, olhando para ela, dizendo. E ela caiu a ficha dizendo: caramba, nós estamos aqui para duas coisas. Ou você me ajuda a ser mais pontual, ou você me ajuda a reduzir custo, e eu quero as duas coisas. Certo? Ponto, acabou. Tudo que não tiver alinhado com isso é aquela história de tira tudo que não é Davi. Certo? Tire tudo que não é Davi. Michelangelo falou: Davi já estava na pedra, eu tirei tudo que não era Davi. Para mim, indicador é a mesma coisa. Limpa. O que é de verdade que você precisa saber? Isso aqui. O resto tudo ou apoia isso, ou ajuda isso, ou é distração. Certo? Tipo, não deveria estar, porque distração a gente já tem demais. Certo? A equipe já tem, e se eu pego para uma equipe, eu sempre falo sobre isso também, se eu pego para uma equipe e digo, e não sou claro no direcionamento, cada um vai fazer de um jeito e cada um vai ser eficiente da sua forma, o que significa, como um todo, ser extremamente ineficiente e não ter um modelo próprio de trabalho. A gente defende muito você ter o teu jeito de vender, né? Aqui é exatamente isso. Quando eu tenho indicadores e começo a entrar nos indicadores, começo a entrar em melhores práticas. Quem tem os melhores indicadores? Por que ele está com esses números? O que ele está fazendo de diferente? Traz para o resto de todo mundo, né? Começa uma troca. Note como é muito mais produtivo e fica todo mundo focado. Que para terminar, já passo para você, que é quando a gente está no meio da tempestade, você ter uma bússola é fundamental. E os indicadores, para mim, é isso. Tipo, mas sol tá bonito. Também preciso de uma bússola. Eu também preciso saber para onde eu estou indo. Se está chovendo ou se não está chovendo, a temperatura do carro, quanta gasolina tem, continua sendo fundamental. Inclusive, te direcionam e te dão calma e segurança de você saber o que está fazendo. Quando você não tem indicadores claros, a situação tende a se tornar mais confusa do que ela já é. Porque a tua reação é confusa.
certo? E ela é desalinhada, porque aí começa muita subjetividade, as pessoas começam a ter opinião sobre uma coisa, outra coisa, e aí pronto, né? Virou um processo muito, muito ineficiente e desalinhado. Então, o indicador, para mim, nesse processo todo é, tipo assim, abre espaços, tipo, tira da frente, clareia todo mundo, dizendo, é isso aqui ajuda, isso aqui não ajuda, isso aqui. Ajuda, então vamos fazer mais disso. Não, não ajuda. Então para de falar sobre isso, me traga assuntos, me traga ideias em relação a isso. E a gente tem, né, Raul, vai criar, você falou da tempestade, né? Vai criando uma nuvem, né, na frente, né? Tem um cliente nosso, acho que até já contei aqui no nosso podcast, mas vale a pena reforçar. Ele tem uma grande indústria e ele tem, pô, como todo dono de empresa, né? Ele olha tudo, ele olha o papel no chão, ele olha tudo, ele olha a sujeira, ele olha a limpeza, ele olha tudo. E ele entra na indústria muitas vezes porque teve um problema na fábrica, na unidade X. Então, só que ele vai vendo tantos problemas que quando ele chega na unidade X, ele já esqueceu por que ele estava lá, porque ele viu todos os problemas. Para mim, isso reflete um pouco dessa falta de foco, né? Que muitas vezes o gestor passa. Ele fica olhando tanto para detalhes e ele perde o olhar para o mais importante. Então eu falo assim, pô, aí às vezes chega na reunião de resultado, eu falo assim, mas esse indicador caiu demais. Aí ele fala, mas veja que nós fizemos isso. Eu falei, cara, o nosso olhar tinha que estar nesse indicador que caiu durante todo o mês, né? E não em um monte de outras coisas que de repente não estava conectado com isso. Então, por vezes, o gestor ele perde o olhar sobre esse indicador. E quando um indicador desses de performance, né, ele começa a sinalizar desgaste, se o gestor não vai lá e puxa e reverte esse processo, a equipe que está no meio do jogo não sabe o que está acontecendo. A equipe no meio do jogo não sabe que tá errando. Por quê? Porque ela tá jogando, ela tá desafiador. Sabe aquela coisa do técnico ali, cara? Corre pela lateral. É aqui que você vai conseguir passar, porque todas as vezes que você correu por aqui deu resultado. O técnico é quem vai fazer isso. O líder é quem vai fazer esse direcionamento. Só que se ele também ficar perdido no meio dos indicadores, ele não consegue direcionar porque é realmente mais importante para o time e depois para cada um dos jogadores do seu time, né? Porque também não adianta você olhar o time, ver distorções e não aprofundar e saber onde que está tendo essa distorção. Então, o que eu vejo é que a gente demora muito para chegar no indicador, porque não para pensar nos indicadores de verdade. Você pode falar, Caetano, mas a gente tem. São de verdade indicadores importantes? Olhe para isso de novo e também não olha para quem está errando nesse indicador e como é que eu vou melhorar o desempenho desse player aqui dentro do meu processo para que ele consiga melhorar. Porque muitas vezes eu vejo também, a empresa está com um indicador ruim, tem lá 30 pessoas na equipe comercial. Aí o discurso, precisamos melhorar esse indicador para os 30. Mas, na verdade, quem está puxando esse indicador para baixo são 5 caras. Vai conversar com 5, sabe? Vai ser eficiente dentro do processo. Não adianta você pegar, olhar aquele indicador e começar a tirar para todos os lados. Da onde está surgindo essa distorção e como você vai agir sobre essa distorção para que você tenha resultados melhores. Tem que ter frieza quando a gente fala de indicador. Raul falou da tempestade, aí é isso, cara. No meio da tempestade, eu preciso ter frieza para olhar e falar assim, o caminho é esse aqui, e nós vamos repetir esse processo exaustivamente. Sabe que no ano passado eu estava fazendo um trabalho de mentoria com o diretor de uma indústria e eles estavam muitos meses não só não batendo a meta, mas vendas caindo claramente. E aí, quando a gente começou a fazer as primeiras reuniões, ele me contou de verdade umas 15 iniciativas diferentes que eles estavam tentando fazer para reverter os resultados. E eu perguntei qual dessas de verdade está funcionando. Olha, nenhuma, porque as vendas continuam caindo. E eu falei, então vamos zerar tudo. Qual seria o grande indicador que, se a gente trabalhasse nele, reverteria esse quadro? E ele me falou positivação, que nem se me falou. No caso deles era esse, certo? E eu falei, quantas dessas coisas que você tem das iniciativas estão ligadas diretamente à positivação? 1, 2. As outras 13 era porque a pessoa fica desesperada e aí começa a fazer um monte de coisa tentativa. E era campanha para cá e coisa para lá, do tipo dividindo o território e tudo, não sei o que. Eu falei, vamos parar para deixar de confundir atividade com resultado, porque as pessoas ficam, né, mascarando, e aí começam a colocar atividades, aí faz reunião e se sente importante porque fez reunião, mas de verdade mesmo tem um grande indicador, que é a grande alavanca, que é o que, se você mexer naquilo, todo o resto fica mais fácil. Então, foco naquilo, né? Então, essa claridade é fundamental. E eu fiquei muito surpreso, porque, né, são indústrias muito grandes e justamente porque aí tem relatórios, tem pessoas, tem juntando. E outra coisa que eu queria falar, Marcelo, talvez até já meio que encaminhar para os últimos comentários, mas
Outro trabalho que eu fiz era um diretor que tinha pessoas para coletar as informações dos seus vendedores. Na verdade, tinha 4 pessoas na equipe, cuja única função era coletar planilha espalhada pelo Brasil. Os vendedores tinham que juntar as informações, passavam geralmente a maior parte da tarde de sexta-feira, em vez de estar vendendo, colocando os relatórios em dia, porque tinha que entregar até 5, 5 e meia da tarde, para dar tempo do pessoal na central receber. Aí o pessoal recebia, segunda de manhã o pessoal tentava fazer uma compilação e o diretor nacional, quando ia fazer a reunião de segunda-feira, revisava o relatório da semana com a equipe junto, ou seja, ele não tinha nem tido tempo de absorver aquela informação. Ele estava descobrindo números ali na hora, né? Que é outra coisa para mim em relação aos indicadores, que é de você ter o tempo de você pensar sobre eles, de você olhar e dizer o que ele significa, né? Esse diretor, uma das coisas que eu mudei foi esse processo todo, primeiro de juntar dados para cá e para lá, segundo de compilá-los e de trabalhá-los, terceiro, a pessoa que fazia o relatório para ele, eu disse, você tem que resumir algumas coisas para esse dia, facilite a vida desse cara, cara já tem muita informação. Ele falou, mas eu não sei o que eu resumi. E aí, para mim, já mostrou uma dessintonia e foi uma reunião bem interessante, que eu disse, cara, diretor, você precisa brifar, certo? Esse tipo de coisa, deixar bem claro. Mas ele também não tinha muita claridade. E no final do processo todo, eu disse, se você chegar na reunião despreparado, as tuas conclusões vão ser sempre superficiais, porque não te deu tempo, de verdade, de pensar sobre aquilo. Né? Então, às vezes, a gente fecha o mês, revisa, mas é uma reunião que se você parar para ver, ela é até bobinha. Ela passa, é meio que um ritual que se criou, vamos ver os slides, vamos ver o número, mas não tem uma conversa aprofundada de verdade sobre o que está acontecendo e como mudar. E precisa essa questão, bons indicadores. Veja que a gente está simplificando a questão dos indicadores, que é para você poder ampliar a tua capacidade intelectual sobre o uso daquilo, senão você fica espalhado, o teu cérebro fica espalhado por 12 coisas. Se você tem 2, você não pode ser superficial em 2 coisas. São 2 indicadores importantes que você tem para trabalhar. Você tem tua capacidade intelectual toda ali focada em todo o teu time. E esse momento de pensar nisso com calma e de decidir com calma e depois acompanhar se foi executado, mas porque é importante, né? Voltando lá no ponto onde a gente começou, eu acho que está faltando às vezes. A coisa é meio apressada, certo? Né? Vamos tomar uma decisão, vamos revisar os dados, mas não tem um pensar de verdade. Concorda? Não, concordo plenamente, Raul. E assim, vou falar uma coisa aqui para finalizar, né, para ir para o final. O que parece medíocre, na verdade, muitas vezes é o estado da arte desse controle aí, sabe? Eu sei que a gente passou muitos anos, a gente ainda vive muito isso, né? Que a gente gosta de ver o gestor comercial, o líder, em movimento, né? A gente adora isso. A gente adora ver o cara no mercado, enlouquecido, não sei o quê, não sei o quê. Mas às vezes é um momento que ele está parado, debruçado sobre indicadores de performance, analisando que ele realmente está fazendo o seu estado da arte. Então, essa mudança de comportamento é uma mudança que a gente precisa refletir muito bem. Porque o líder, muitas vezes, não fala, cara, da minha rotina de 500 mil reuniões que eu tenho na segunda-feira, e nós temos também, qual é aquela 1 hora que você fica olhando para os indicadores e falando, indicadores, de verdade, o que vocês têm para me dizer? Quanto tempo você, de verdade, está tirando para olhar para os indicadores e interagir com os seus indicadores? Sabe? Estudar os indicadores e analisar os indicadores. Não simplesmente como aquela informação rasa, mas olhando, aprofundando um pouco nesse processo, sabe? O que eu vejo é que os líderes estão investindo muito pouco tempo nisso. Porque, parece que eu não estou... Cara, esse é o trabalho do líder. Essa é a função do líder. Porque se todo mundo estiver lá afundado na operação e não olhando para indicadores, não refletindo sobre eles, o negócio não vai acontecer. Então, você precisa olhar aquele momento que você vai ter reunião com você e com os seus indicadores. Porque essa reunião que você tem entre você e os seus indicadores, elas vão fazer uma diferença absurda na maneira que você vai conduzir sua equipe. E essa reunião, quem sabe, seja a reunião mais importante e que muitas vezes você não está tendo. Você sabe que eu tive um caso também muito parecido, e ele falou, mas Raul, eu não consigo fazer isso na empresa. Eu falei, então sai da empresa. Ele, meu Deus, mas parece que não está sendo produtivo. Eu falei, tem alguma coisa que você goste muito de fazer, um lugar que você é sossegado e que quando você chega lá, você
pensa mais, certo? Você, tipo, tem alguns lugares onde a gente fica meio mais filosófico, certo? Algumas pessoas é de frente para o mar, outros é no parque, outros cada um tem o seu momento, assim. Ele falou, Raul, eu gosto de fumar charuto. Eu, particularmente, Raul, odeio charuto, né? Então, para você que está me vendo assistindo, se você gosta de charuto, por favor, não perto de mim, já peço, agradeço já, né? Então, mas ele gostava, adorava, e ele falou, Raul, tem uma charutaria aqui que tem umas poltronas de couro que tem com cheiro, e aí tem o cheiro do tabaco, e ele diz, eu adoro aquele ambiente, certo? E eu sento lá e eu fico olhando para a parede e, tipo, aquilo é muito... o meu cérebro viaja. Eu falei, vá para lá. O que você está fazendo? Mas, Raul, eu sou diretor, o que as pessoas vão pensar? Diga que você vai estar trabalhando, porra. Você vai ver que quando você voltar, você vai voltar com tanta ideia, com tanta energia boa, que as pessoas vão dizer, eu quero ir com você, porra, sabe? Me leve junto. Né? Fala, Marcelo. O duro é que o cheiro do charuto não dá para disfarçar, né? O cara já chega, assim, duas mudas de roupa. Tem que levar uma camisa no carro para se trocar depois. Não, as pessoas vão saber, estava trabalhando, né? Voltou, né? Vendendo. Não, estava trabalhando, né? Mas é verdade, porque a pessoa ter aquele momento, né? Tem uma frase do Jung que tem que parar para pensar e entender o que ele está falando. Ele diz: quando você para e olha para o abismo por tempo suficiente, o abismo para e olha de volta para você. Isso é um negócio muito, muito interessante e muito poderoso, tá? E aqui é a mesma coisa. Se eu paro e olho para os números por tempo suficiente, o número para e olha e fala de volta comigo. Isso é muito legal. Esse é o conceito. Muito bem, terminamos hoje, então, aqui filosoficamente. Marcelo, alguma coisa rapidinho para falar? Leia Jung, leia Jung. Isso! O homem e seus símbolos, pelo menos, para você dar uma olhada. Exatamente. Tipo, aqui, ó, Venda Mais é cultura também, tá? Então, tipo, indicador de performance, mas claramente com um viés diferenciado. Para você que está nos vendo, nos assistindo, curta, comente, compartilhe. Conte para a gente que indicadores você tem utilizado, se você tem dificuldade em relação a isso. E lembre-se que podemos sempre te ajudar. Somos muito, muito hardcore de números, mas você já está vendo que a gente tem uma pegada diferente de ser humano que junta as duas coisas, certo? Tudo tem um grande porquê e, no fundo, a gente quer melhores resultados, qualidade de vida e a gente consegue trabalhar isso de maneira equilibrada. A alta performance precisa ser sustentável, certo? Você não tem que ficar o tempo inteiro pagando um preço altíssimo pela alta performance, porque isso não se sustenta e isso acaba caindo. Então, se você está precisando revisar algumas coisas na tua vida de diretor comercial, diretora comercial, ou nos processos de vendas da tua empresa, fale com a gente, vai ser um prazer te ajudar. Tá bom? Até lá, grande abraço, obrigado e nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast. Tchau!